O Watchmen se passa em uma realidade alternativa em que, após a presença de heróis mudarem os rumos sociais e políticos dos Estados Unidos, os vigilantes são proibidos de atuar por completo, e a partir desse contexto, nos anos 80, alguns heróis passam a ser assassinados de modo misterioso. Esse trabalho é uma adaptação do graphic novel do Alan Moore e do Dave Gibbons, e eu acho que o mais interessante desse filme é como o Snyder conserva a temática da HQ através de uma abordagem própria. Ele até é fiel aos quadrinhos em vários sentidos. Ele refaz alguns enquadramentos ali sugeridos nos painéis da HQ. Concretiza também alguns movimentos de câmera que os painéis sugerem. Usa o slow para enfatizar o rigor dessas composições, o rigor até da marcação das figuras nos planos. Mas ele também propõe um artificialismo que não está tão presente na HQ. Ele preserva ali uma caracterização mais caricata de tudo, até exagera mais nisso, até exagera um pouco no tom de alguns personagens, enquanto que a câmera dele aborda tudo com uma sobriedade, com uma distância, com uma frieza até. E até as cores são, né, bem menos vivas do que na HQ. Devido a tais escolhas do Snyder, parece que os heróis estão sempre nesse mundo escuro, nesse mundo que aparenta ser grandioso, mas em que nada soa de fato real. A aparência falsa dos cenários também passa uma sensação de que tudo o que eles vivem é uma encenação, é uma pose. Eu acho que a partir aí dessa ultra estilização, o Snyder concebe um artificialismo que, digamos, expõe esse teatro do heroísmo, expõe essa caricatura da liderança, até o modo que ele enfatiza mais o Nixon de modo caricato naquela sala de guerra que lembra muito o longo do Kubrick, mas que parece um palco de uma peça, reforça ainda mais essa ideia. Muita gente reclama que o Snyder romantiza os heróis nesse trabalho, mas eu não consigo ver isso. Eu acho até que ele expõe de modo bem direto os personagens mais imorais. Ele deixa claro que o comediante é um psicopata, ele mostra o cara atirando na grávida, ele deixa claro que o John é um cara totalmente autocentrado, ele mostra o Manhattan explodindo vietnamitas de modo bem minucioso, de modo até mais gráfico do que está na HQ. Eu acho difícil o diretor querer romantizar os personagens ao mesmo tempo que mostra isso. São cenas que justamente evidenciam ao seu modo o tema central da HQ, que é essa autoridade dos heróis que sai de controle. E mesmo que dentro desse aspecto teatral e artificial exista um elemento de grandiosidade, é interessante como, ao fazer isso, o Snyder evidencia essa contradição do ato heróico, porque os personagens têm essa aura épica mesmo quando fazem coisas muito erradas, quando fazem coisas criminosas. Até eu entendo quem não vá gostar do modo que o Snyder expõe esse tema. Eu entendo quem acha que isso é apelativo ou de mau gosto até, mas eu não concordo com quem diz que o Snyder vibra com aquilo. Eu vejo até umas pessoas dizendo que o Alan Moore odeia os heróis e que o Snyder ama os heróis. Eu também discordo disso. Eu acho que o Snyder expõe a contradição do ato heróico ao seu modo,
E acho que na própria HQ o Alan Moore é muito mais ambíguo do que isso e até um pouco cínico em relação a esse discurso. Não acho que o Alan Moore odeia os heróis ou que ele ridiculariza os heróis totalmente na sua HQ. Acho que o Snyder, ao invés de problematizar de um modo mais óbvio esse tema, ao invés de ridicularizar os personagens, ele cria um mundo em que nada parece muito real, em que todos os cenários parecem que são encenações, em que essa ultra estilização, esse uso do slow já concebem uma abordagem distanciada que vê aqueles heróis mais como figuras presas na sua própria ilusão do que como personagens reais. Enquanto a HQ ilustra uma decadência moral de modo talvez mais realista, o Snyder expõe a contradição disso a partir de um código visual épico, dessa abordagem visual que recria essa imagem épica dos personagens, mas que assume aquilo como uma desilusão, praticamente. Mesmo o Rorschach, que é um dos personagens mais polêmicos, me parece muito distante de uma simpatia do diretor. Talvez o Snyder até trate ele como uma espécie de anti-herói de filme noir, aquele anti-herói que já tem moral ambígua, que age segundo uma moral própria, mas eu não acho que o trabalho legitima tudo o que o Rorschach faz. Eu acho que na HQ o Rorschach também já é um pouco mais ambíguo. E eu também gosto do final do filme, diferente do final da HQ. Me parece bem interessante o mundo se juntar contra esse inimigo concreto que já existe, que é o Manhattan, que já era um personagem bastante autocentrado e bastante imoral, do que o mundo se juntar contra uma ameaça misteriosa de um monstro meio aleatório até. Eu acho que o Snyder, com esse final, enfatiza ainda mais essa decadência dos heróis ao fazer isso, já que é um suposto herói que vai levar toda a culpa. Um suposto herói que, na verdade, já tinha uma visão bastante egoísta do mundo, de tudo, né? No geral, eu gosto desse filme e também gosto da leitura do Snyder, da sua adaptação, porque ela mantém a reflexão geral da obra original, mantém até algumas composições dos painéis, mas insere esse artificialismo, usa essa ultra estilização para refletir sobre esse tema ao seu modo. Não é uma mera transcrição visual, ainda que possa parecer ser isso. Existe ali um outro tom que é muito menos realista, uma outra concepção visual de mundo. Mas bom, me digam aqui embaixo o que vocês acham do Watchmen. É um trabalho bastante polêmico, né? Mas eu acho também que rolou uma espécie de efeito de manada a partir de uma única perspectiva sobre esse filme. Eu sinto falta de outras visões sobre ele, até porque eu particularmente não vejo muito sentido em boa parte das críticas que eu leio sobre esse filme. Então me digam aqui embaixo o que vocês acham disso tudo e até o próximo vídeo.